Oi, eu vim falar hoje aqui sobre a solidão das mamães atípicas, né? Essa, essa constante, né, que anda sempre com a gente, que pelo menos comigo é uma coisa que eu sinto muito e que muitas vezes não se fala sobre isso, né? E como esse canal da gente aqui é para falar sobre isso, né? Sobre nós mães, sobre nosso maternar um pouquinho diferente, um pouquinho algumas peculiaridades que vocês vão ver, né? Então vamos agora falar um pouquinho sobre esse maternar atípico. Vim aqui pra gente falar um pouquinho sobre essa solidão da maternidade atípica, né? Que muitas vezes muita gente fala, mas não entende. A solidão na maternidade atípica não é simplesmente aquele fato de estar sozinha num ambiente sem pessoas. É um pouquinho mais complicadinho do que isso, né? Então, dizem que é preciso uma aldeia, né, para criar uma criança. A menos que essa criança tenha algumas necessidades especiais, né? Esse é o limite desse belo provérbio, né, africano, tão repetido hoje em dia, né? Quando se trata da maternidade atípica, da maternidade especial, poucos compreendem que muitos evitam e que a maioria tem um certo receio em discutir sobre isso, né? A gente cruza uma linha importante e do outro lado dessa linha a aldeia ela se desfaz. Então, segundo a ONU, 1 bilhão de pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência. Imagina, 1 bilhão em 7,5 bilhões de pessoas. Então você sabia. Tu tinha noção disso? Eu não sabia antes da Sofia nascer, né? Eu desconhecia muitas das coisas que hoje fazem parte da minha rotina, da minha vida. Eu nunca pensei que eu fosse enfrentar vários desafios que eu enfrento hoje simplesmente porque eu não precisava saber e eu não achava que fosse tão profundo. Eu nunca imaginei que ser uma mãe de uma criança com síndrome de Down, nunca imaginei que fosse ter tanto desafio. Na verdade, eu nunca pensei que eu ia ser capaz de educar um ser humano, sendo responsável por ensinar tudo que nem eu sabia. Eu já era mãe, claro, mas a maternidade atípica é bem atípica, né? A vida, ela tem uma maneira bem peculiar de surpreender a gente. Quando eu engravidei da Sossô, né? Eu e o Ulisses, a gente trocou muito pensamento, a gente tinha muitas dúvidas, né? Sobre como ia ser a Sossô, como ia ser a vida dela, o que o futuro dela aguardava. Comecei ela com a Sara, né? Que a gente já tinha uma filha na época. Então a gente debatia sobre muitas coisas, a gente sonhava muita coisa, menos decisões assim delicadas. A gente nunca pensou nessa possibilidade, nunca passou na minha cabeça a possibilidade de ter uma filha atípica, né? Realmente nunca passou. A gente sempre pensa na maternidade típica, né? Então, quando a Sofia nasceu, ela trouxe uma série de desafios que nenhum de nós poderíamos prever, né? Aos poucos, a nossa vida ela foi sendo moldada para uma realidade de criar uma filha com uma necessidade especial, né? A cada novo diagnóstico, né? Desde que a Sossô nasceu com síndrome de Down, até o TDAH e a deficiência intelectual dela, né? Ela mudou muito as nossas perspectivas, né? Cada etapa ela trazia medo, insegurança e ao mesmo tempo uma força interior que eu realmente não sabia que eu tinha. Eu não achava que eu seria capaz, eu não tinha ideia de que isso vivia dentro de mim, né? Então, nos primeiros anos de vida da Sofia, foi uma adaptação bem difícil. Na verdade, até hoje tem, né? Eu vejo a Sofia lutando para se comunicar, para se desenvolver, para encontrar o lugarzinho dela no mundo. E ver essa luta dela mesmo é muito devastador, né? Mas ao mesmo tempo é um período de muito aprendizado, de muito crescimento. Eu tive que reaprender a ver o mundo através dos olhos dela e entender a maneira única dela se expressar e que cada pequena vitóriazinha dela é um, é um marco, sabe? Marca bastante. Então,
com o passar do tempo, a Sofia, ela se tornou grande nessa minoria de 1 bilhão de pessoas, né? E como muitas outras mães, eu aprendi a ler os olhares dela, o gesto, a confiar em tudo, menos nas palavras e mais nas ações, né? Eu descobri que a inclusão não é um conceito teórico, é uma palavra de ordem, né? É algo que tem que ser vivido, experimentado e sentido todos os dias. É importantíssimo, gente. Inclusão é tudo, né? Nesse percurso eu encontrei momentos de muita solidão. Eu me vi muitas vezes sem uma aldeia inteira. Era muito aquele pequeno, os mais próximos mesmo, tentando desempenhar todos os papéis. E eu me sentia só, vendo que era praticamente uma tarefa impossível, né? Teve assim um dia em particular que me marcou profundamente, né? Eu não lembro qual era a série, ela já estava na escola, né? E eu fiquei sabendo, acho que no grupo de mães, alguém comentou. Na verdade, nem foi no grupo de mães, que eu tava no grupo de mães da sala. E um dia eu tava na escola e eu ouvi algumas mães comentando, né? Ai, que a festa foi muito legal, que foi muito legal ver as crianças brincando junto, não sei o quê. Ai, que o aniversário da fulaninha foi muito legal. E foi quando eu descobri que a Sossô não tinha sido convidada da sala inteira. Aí eu, como sou boba nem nada, fui catando, né, perguntando. E realmente soube que todo mundo tinha sido convidado, menos a Sossô, né? Então, foi um baque bem grande pra mim, né? Eu demorei muitos dias pensando se eu ia falar alguma coisa ou não. Se tinha deixado, se tinha esquecido, né? Se não tinha o meu contato, mas eu tava no grupo, então elas tinham como me ajeitar. Então, eu fiquei bem chateada, né? Mas deixei passar e comecei a fazer em casa as festas com ela, brincar com ela. Mas com o tempo a Sussu foi se mostrando, né? Eu entendi que aquela situação em específico não eram todos, não acontecia sempre, né? E que as outras mães não deixavam ela de fora, tanto que depois uma mãe veio perguntar pra mim: Sani, por que é que tu não levou a Sossô? E eu comentei: ela não foi convidada. E essa mãe queria, porque queria dar um escândalo na escola, falar com essa mãe. Eu segurei ela e disse que deixa pra lá. Nem todo mundo é igual, então as coisas vão seguindo, graças a Deus. A turminha se uniu muito depois, a Sossô sempre é convidada, mas é chato, viu? Eu me senti, assim, bem deixada de fora. Eu fiquei muito triste pela Sofia e eu realmente temi que pelo futuro, né, dela acabar sendo excluída, eu realmente senti a exclusão naquele momento e eu realmente entendi que a importância da inclusão, de ela estar junto. Depois disso ela foi convidada para outras festas, realmente brincou muito. E como a gente vê a mudança de comportamento, né? Mas foi um caso à parte, tá bom? Ao longo dos anos, a Sofia, ela tem ensinado muito ao mundo e a mim, o que realmente é importante, né? Cada rabisco que ela faz, cada carinho, cada olharzinho diferente, cada palavrinha que ela consegue falar, né? Ela tem apraxia, mas tá aprendendo a falar com dificuldade, mas tá. Cada progresso que ela alcança é um lembrete poderoso de que a inclusão é possível e que todos nós temos um papel a desempenhar importantíssimo na construção de um mundo maior, acolhedor, mais justo, né? Que realmente a Sofia, ela quando tá incluída, quando ela tá na turma que recebe ela, quando ela se sente bem, quando ela tá com as terapeutas que ajudam muito ela, a gente vê muito esse desenvolvimento dela, né? Então a gente nota que a inclusão é muito importante, tanto para ela como para nós. Porque é importante a gente se sentir acolhida no local onde recebe bem os nossos filhos, né? Então isso me mostrou muito que a Sofia tem muito, muito para mostrar a todo mundo e a mim mesma. E
Vendo isso, eu consigo ver que a Sofia ela é capaz de ensinar o mundo. Eu fico pensando o quanto ela tem para ensinar todos nós, o quanto ela tem para me ensinar e quanto a gente pode, compartilhando esse conhecimento, conversar com todo mundo e mostrar um pouquinho da nossa realidade e da importância dessa inclusão, né não? Então eu vim aqui com esse vídeo só para falar um pouquinho por alto, né? E conversar e dizer para você que você não tá só. A maternidade atípica tem seus desafios, sim, mas tem os nossos momentos de solidão, sim, mas que a gente também tem apoio, seja pequeno, seja grande, seja online, e a gente tá aqui para isso, para dividir conhecimentos, histórias, conquistas, vitórias, dicas e fazer uma rede de apoio de maternidade atípica cada vez maior, tanto pra gente como pros nossos pequenos. Tudo bem? Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Compartilha, curte, chama todo mundo, tá? Vamos lá formar uma comunidade linda nesse diário de uma mamãe atípica. Tchau!